Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: Erro da OTAN contra a Rússia gerará o caos. O tema dos últimos dias, a tensão dos últimos dias, se desenvolve em torno da seguinte questão: a OTAN vai autorizar a Ucrânia a utilizar o seu armamento de maior alcance para atingir a Rússia em profundidade, o território russo? Sim ou não? O rumo da guerra depende disso. Por isso estamos vivendo aí horas decisivas ou dias decisivos. Segundo a Rússia, se a OTAN autorizar a Ucrânia a utilizar esse armamento de maior alcance para atingir o seu território, a OTAN estará entrando diretamente e publicamente nessa guerra, o que até agora tem acontecido de maneira indireta, pelo menos publicamente. Quem acompanha essa guerra com atenção, e a gente já discutiu várias vezes isso, sabe que a OTAN já está diretamente envolvida, só que isso ainda não está publicamente declarado. Agora, se ela permitir isso, segundo a Rússia, ela entrará diretamente nessa guerra, isso pode arrastar o mundo para uma guerra mundial e isso trará o caos, por isso o título do vídeo de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre esse panorama, porque diferentes países têm tido posições diferentes sobre isso. Por quê? Porque o tema é muito grave, o tema é muito sério. Começo pela seguinte matéria: a aprovação de armas de longo alcance colocaria a OTAN em guerra com a Rússia, segundo Vladimir Putin. Uma guerra entre OTAN e Rússia é uma guerra entre duas potências nucleares. E uma guerra entre duas potências nucleares pode descambar para uma guerra nuclear. E isso seria o caos. Então o que a Rússia está colocando é o seguinte: é justamente a possibilidade de uma decisão da OTAN mudar todo o panorama. É uma forma de dissuasão? A Rússia está blefando? Não está? Não sei, mas não convém provocar uma potência nuclear, porque se ela não estiver blefando, aí o pior dos mundos aparece, né? Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. O Putin respondeu, deu essa resposta aí, que pode ser dissuasão, mas pode ser também uma profecia, né? Após setores da mídia falarem que os Estados Unidos poderiam autorizar o uso. Então havia essa possibilidade e há essa possibilidade. Pelo menos até às 18h37, que é o momento em que eu estou gravando o vídeo do dia 15 de setembro, essa decisão ainda não foi tomada. Não se decidiu ainda se a Ucrânia pode ou não pode utilizar mísseis de maior alcance dos Estados Unidos para atingir o território russo em profundidade. Mas, até o momento que se tem, é que os Estados Unidos estariam cogitando a possibilidade, estão testando aí para ver qual é a receptividade que isso terá e de que maneira a Rússia vai se portar. A própria ameaça já faz parte do jogo, e a Rússia está colocando aí algumas linhas vermelhas quanto a isso. Segundo ponto, letras azuis. A ameaça recente da Rússia ligada ao urânio tem relação com isso. A Rússia, falei sobre isso com vocês na semana passada, que o Putin disse publicamente que está estudando a possibilidade de restringir a exportação de alguns produtos, e dentre eles está o urânio, que é um produto do qual os Estados Unidos precisam e ainda importam isso da Rússia. Então existe essa transação comercial, os Estados Unidos propõem sanções a todos, mas quando trata-se de algo que é importante para a sua economia, a manutenção da sua energia, aí eles sempre deixam uma brecha para poderem continuar transacionando. Mas o fato é que o Putin lançou isso publicamente porque ele já estava
abordando ali essa temática que estamos vivendo agora, que é uma temática de tensão total. Então ele já estava de olho nessa questão aí da possibilidade do aprofundamento, e sempre que essa pauta da liberação de armamento de maior alcance apareceu para ser discutida, os Estados Unidos sempre voltaram atrás. Até agora não houve autorização da OTAN como um todo para que armas de maior alcance fossem utilizadas para atacar a Rússia em profundidade. Isso não aconteceu até o momento. Tem ataque com mísseis britânicos, mas eles acontecem em territórios que, em tese, estão em disputa, mas nenhum em um território reconhecidamente russo. Isso ainda não aconteceu. Continuamos aí. Letras vermelhas. Para uso dos mísseis, para que os mísseis sejam usados, possam ser usados aí na Ucrânia, agentes da OTAN teriam que operar as armas na Ucrânia, o que significa uma ação direta. Tanto é que a Alemanha já colocou isso quando foi pressionada lá atrás. Eu vou voltar a falar da Alemanha daqui a pouco. Quando a Alemanha foi pressionada a enviar os seus mísseis de maior alcance para a Ucrânia, e a pressão estava muito grande, uma maneira que a Alemanha encontrou de dar uma virada de mesa foi jogar o Reino Unido na fogueira. Não, mas o Reino Unido, se eu mandar os meus mísseis, nós aqui, agentes da OTAN, os alemães, terão que operá-los lá na Ucrânia. Assim como os britânicos fazem. Daí isso gerou um barulho considerável. Lógico que os setores que estão atuando nessa guerra, a Rússia de um lado, a OTAN do outro, já sabiam disso, mas publicamente isso não tinha sido dito ainda. Então, quando o Olaf Scholz e o governo alemão traz isso, gera um barulho. E foi proposital para quê? Para tirar a Alemanha do centro das atenções e gerar aí uma situação de bagunça, e a Alemanha saiu pela tangente ali, o Reino Unido acabou tendo que se explicar, e a coisa ficou por isso mesmo. Mas o fato é, a Alemanha não quer, os Estados Unidos estão titubeando para fazer, porque não sabem qual vai ser a resposta da Rússia diante disso. Segundo ponto ali, letras azuis. O Reino Unido já teria autorizado o uso dos Storm Shadow, e não apenas para atacar territórios em disputa em tese, ou seja, atacar a Crimeia, por exemplo. A Crimeia optou por fazer parte da Rússia. Ela aderiu ao Estado russo, é parte do Estado russo. Mas a OTAN não reconhece e muitos países não reconhecem. Então é tido como um território em tese em disputa. Um ataque ali é uma coisa. Agora, um ataque a um território internacionalmente reconhecido, inclusive pelo próprio Reino Unido, como território russo, é aí que o bicho está pegando, entendeu? Só que o fato é, o Reino Unido já teria autorizado isso, mas as coisas ainda, pelo menos até o momento em que eu estou gravando o vídeo, ainda estão como uma conversa interna. Isso não foi dito publicamente, pelo menos até onde eu sei. Se vocês estiverem topado com essa informação de um pronunciamento público do Reino Unido quanto à autorização para atacar a Rússia em profundidade com os seus Storm Shadow, que aparecem na foto, peço que comentem aí, mas até o momento eu não vi nenhum pronunciamento público, uma autorização pública para que isso acontecesse. Aí o caso da Alemanha, vamos falar um pouco sobre o caso da Alemanha aí. Porque matéria da Deutsche Welle, mídia corporativa, que é para dar aquela acariciada gostosa nos algoritmos. O Olaf Scholz, da Alemanha, primeiro-ministro da Alemanha, ele descarta armas de longo alcance para a Ucrânia, ou seja, ele vetou. E ele foi além, ele disse, olha, os outros podem liberar, todos os países da OTAN podem liberar os seus, mas eu não vou liberar. Se isso significa alguma coisa, se a palavra do Olaf Scholz significa alguma coisa, a gente não sabe a essa altura do campeonato, depois de tudo que já vimos aqui, já discutimos aqui no canal. Mas o fato é, ele disse de maneira firme, e isso é muito raro, que não vai rolar, não vai acontecer. A Alemanha não vai permitir que os seus mísseis de maior alcance sejam utilizados, são os Taurus, né, os mísseis alemães, se eu não me esqueci do nome ainda, eles não serão utilizados. Está aí a foto do Olaf Scholz. É raro a gente ver, né, aparecer uma matéria do Olaf Scholz que não seja de uma fala vergonhosa, mais às vezes, né. Letras vermelhas. A Alemanha já foi colocada em ciladas anteriores pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela Polônia. A Alemanha está toda semana numa saia justa, ela vive numa saia justa.
E ela acabou exposta, tanto pelo Reino Unido quanto pelos Estados Unidos. Ela já foi alvo de várias manobras. Sempre que tem que mandar algum equipamento novo para a Ucrânia, a Alemanha é colocada na linha de frente. Por quê? Para que a Alemanha pareça estar liderando o movimento contra a Rússia, porque um dos objetivos desta guerra é indispor diretamente a Alemanha e a Rússia para afastá-las. Agora, nesse caso dos mísseis, não sei se o Olaf Scholz aprendeu a lição, se o governo dele aprendeu a lição, ou se ele vai voltar atrás, porque outras vezes ele já voltou atrás. Mas agora ele está sendo taxativo, não vai rolar. Só que o fato é que isso aconteceu antes, em outros episódios. Teve um momento em que o Olaf Scholz colocou condições e se deu mal. A Alemanha disse, eu acho que foi no caso dos tanques. Acho que foi no caso dos tanques. É porque isso aconteceu tantas vezes que, né, em vários episódios. Mas acho que foi o caso dos tanques, que a Alemanha disse o seguinte, olha, a gente só vai mandar os tanques quando os Estados Unidos mandarem os deles. Os Estados Unidos não, disseram, a gente manda. Daí a Alemanha ficou, como assim vocês mandam? Daí a Alemanha teve que mandar. Só que quando foi para rolar o processo de envio dos tanques, os Estados Unidos fizeram a coisa de uma maneira super burocrática e a Alemanha acabou mandando antes. Então os Estados Unidos fizeram, topamos, mas vai demorar um pouco. A Alemanha teve que topar também e acabou não fazendo o mesmo e acabou enviando antes e pareceu uma liderança no envio de tanques, que era o que a Alemanha não queria. Por quê? Porque estar à frente de uma guerra contra a Rússia para a Alemanha é prejudicial. A Alemanha perde com essa situação, a gente já discutiu várias vezes aqui. A Alemanha afastando-se da Rússia, ela perde economicamente com isso. Ela acaba virando uma liderança de uma agenda que lhe prejudica, então não é negócio, mas ela é sempre colocada aí na linha de frente. E lógico, a Alemanha não tem autonomia militar, é um país ocupado militarmente pelos Estados Unidos, pela OTAN, e tem um nível de infiltração política muito grande, então acaba que a Alemanha toma muitas decisões contrárias aos seus próprios interesses. Segundo ponto, letras azuis. A Alemanha disse que os britânicos operam armas na Ucrânia, que é o que eu disse antes. Ela já falou isso antes para empurrar o Reino Unido para frente. Quando estava sendo pressionada tempos atrás a enviar os mísseis de longo alcance. Agora o Olaf Scholz parece estar sendo taxativo. Não sei se ele não vai voltar atrás, mas ele parece que está colocando aí uma pá de terra sobre o assunto, mas acho que vai ter mais pressão. Ainda sobre essa tensão, olhem essa matéria aqui que foi extraída foi uma matéria do Le Monde, na verdade, né? Autoridades francesas temem a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque passo por passo a Europa caminha para um confronto direto. E quem está empurrando a Europa continental? E quem está empurrando a Europa continental para um confronto com a Rússia são quem? Os setores financeiros britânicos e estadunidenses que estão empurrando a Europa continental. Aí a Europa entra numa guerra com a Rússia, ou entra num nível de tensão altíssimo com a Rússia, enquanto os Estados Unidos conseguem dedicar mais atenção à China, porque até agora a China está só observando a guerra e tirando lições do que está acontecendo, né? Está aí a França pintada de amarelo e a parte da Rússia pintada de laranja. Letras vermelhas. Oficiais franceses temem que a Rússia expanda as suas operações militares para a Europa. Porque, lógico, o que a Rússia está dizendo? A partir do momento que vocês autorizarem mísseis de maior alcance, vocês serão parte direta nisso. E aí vocês são alvos naturais de ataques. Se estão operando máquinas, equipamentos, armas que atacam a Rússia, já aquele véu que disfarça uma atuação direta da OTAN, ele cai por... Lógico que a Rússia sabe que a OTAN está atuando diretamente, mas existe todo um jogo ali de guerra de informações até que se chegue a isso. Porque a OTAN não tem combatentes, tem instrutores. Então ela vai construindo essas narrativas para maquiar a sua participação direta. Letras azuis. Os Estados Unidos querem a Europa envolvida, né, querem a Europa envolvida diretamente na guerra, porque aí é como se deixasse eu vou deixar a Rússia a cargo de vocês. E claro, vai continuar alimentando com armas. Se os Estados Unidos não derem suporte,
a Europa não tem chance, né? E para que nós possamos partir para um enfrentamento maior da situação da China, mas não diretamente também, porque os Estados Unidos eles armam outros para que esses sejam buchas de canhão contra os seus adversários. Então eles armam uma presepada na Europa, empurram a Europa para uma guerra com a Rússia, armam uma presepada no entorno da China e empurram esses países para uma guerra com a China. Mas até agora a China está bastante tranquila porque só, entre aspas, tá? Entre aspas, porque não é só, a Rússia é uma potência, né? Só a Rússia já serviu para travar todo o processo, o plano não avança, né? Porque está difícil vencer aí a Rússia. Que dirá então tentar enfrentar a Rússia, a China e o Irã ao mesmo tempo. Isso aí é uma loucura completa da OTAN. É um devaneio. Já que estamos falando de Rússia e Ucrânia e guerra com a OTAN, trago a seguinte matéria do The Guardian. Tá? Eu sempre pronuncio, quando é a mídia que os algoritmos gostam, eu faço questão de pronunciar. The Guardian, Deutsche Welle, Reuters, Associated Press. Eu dou ênfase, porque é para o algoritmo, o senhor algoritmo ouvir. Ó, senhor algoritmo, estou citando, por favor, alavanque este canal. Grande contraofensiva russa relatada em Kursk. Ou seja, a velocidade de expulsão da Ucrânia vai aumentando. Lógico que aquela aventura, aquele sonho de uma noite de verão não duraria para sempre. De forma que a Rússia vai neutralizando com cada vez mais velocidade a incursão ucraniana em Kursk. A região aparece pintada, tracejado vermelho aí para vocês. Claro, a Ucrânia não invadiu toda essa região russa, e sim apenas uma pequena parte dela. Letras vermelhas. A Rússia recuperou 10 pontos importantes em 2 dias de operação intensa aí nos últimos dias. Tá? Então, o Zelensky, inclusive, já admitiu que houve um aumento dessa velocidade da contraofensiva russa, e isso, lógico, preocupa o Zelensky, mas ele coloca a coisa da seguinte maneira: está tudo sob controle ainda, né? Estamos aí sofrendo alguns reveses, mas ainda está tudo sob controle. Ele sempre vai dizer isso, claro. Porque também há uma guerra psicológica, uma guerra de informações. Letras azuis. A Ucrânia já perdeu mais de 12 mil soldados na incursão. Olhei aí números de uns 3 dias atrás, estava em 12 mil e poucos. Então, uma quantidade grande de soldados que a Ucrânia mobilizou. A Ucrânia tem mercenário ali, tem todo tipo de figura ali. Mas a Ucrânia mobilizou uma grande quantidade de soldados que estão fazendo falta nas suas linhas de defesa. Por isso que a Rússia conseguiu avançar a sua velocidade de avanço, aumentar sua velocidade de avanço contra as linhas de defesa ucranianas, e isso tem preocupado bastante a Ucrânia e a OTAN. Tanto é que teve críticas de setores políticos e militares pelo fato da Ucrânia ter deslocado esse pessoal aí. E a gente discutiu isso aqui no canal. Já que falávamos do Zelensky, está ele aí na foto. E trago a seguinte matéria que saiu num portal alemão, que diz o seguinte: o Zelensky pretende propor um cessar-fogo em certas áreas. Porque a situação ela caminha para algo bastante complicado para o Zelensky. Ele precisa dar um desfecho para isso. Por quê? Porque ele deslocou uma quantidade monstra de combatentes para uma incursão que não deu certo. Ela não desviou o avanço das tropas russas no fronte na Ucrânia. Não conseguiu tomar a usina nuclear em Kursk. Ele não está conseguindo segurar muitas áreas para ter como moeda de barganha. E o fato positivo da incursão durou algumas semanas, ou seja, ele precisa fazer algo nos próximos dias, porque a Rússia neutralizando a incursão e continuando na velocidade de avanço contra as linhas de defesa ucranianas na Ucrânia, isso aí pode desandar a maionese de vez para ele. Então ele precisa chegar a algum lugar. Por isso, a insistência dele nessas armas de maior alcance. Ele precisa gerar algum efeito. Só que os países da OTAN estão vendo o seguinte: olha, ele quer gerar algum efeito, mas colocando, me perdoe a expressão, o nosso na reta. Como é que vai ficar essa situação? Letras vermelhas. O Zelensky quer usar mísseis de maior alcance para forçar a Rússia a aceitar um cessar-fogo. Ele promove alguns ataques, isso vai gerar um impacto
inclusive na opinião pública da Rússia, porque isso vai gerar uma dor de cabeça grande para o Putin. E após esses ataques, ele vai propor uma negociação, ou seja, a gente pode parar essa dor de cabeça toda agora e a gente faz algumas trocas. Eu não ataco mais, e aí vocês aliviam o fronte aqui, aqui e ali, e a gente começa uma negociação. Por quê? Porque a situação da Ucrânia é péssima. Se ela não partir para uma operação mais pesada e arriscada, ela não tem com o que negociar. Porque quando ela promoveu a incursão em Kursk, qual era a intenção? Eu vou dominar isso aqui e aí eu vou ter moeda de barganha. O que a Rússia falou? Não, a gente não vai negociar enquanto a gente não expulsar vocês para fora daqui. Ou seja, frustrou essa intenção ucraniana. Outra coisa, essa operação vai desviar as tropas russas. A Rússia preferiu deixar a Ucrânia avançar e demorar mais para neutralizá-la do que deslocar as suas tropas do fronte na Ucrânia. Ou seja, a Rússia percebeu qual era a intenção, antecipou isso e não caiu na jogada. Letras azuis. A Rússia já disse que pausas no confronto permitirão que a OTAN se refaça, se reorganize, e ela não vai permitir. De forma que, segundo a Rússia, até o momento. Agora, se tiver uso de armamento de maior alcance, eu não sei como fica o panorama, mas até o momento como é que a coisa está colocada. E também não sei como a Rússia vai responder se armamento for usado, porque ela já falou que isso aí pode levar para uma guerra, ou seja, a coisa pode escalar muito rápido. Mas o que temos até agora, o que a Rússia está colocando é: ou a gente tem um bom acordo, ou não há acordo. E a Rússia coloca mais uma vez: quanto mais tempo demorar para sentarmos para conversar, pior serão os termos do acordo para a Ucrânia, porque mais ela perde. O Zelensky hoje tem uma situação difícil de sustentar. Se ele não sentar para negociar nos próximos tempos, pode ser que não exista nem Ucrânia para contar a história. Tem muitos setores, inclusive da OTAN, que temem que haja um colapso completo militar ucraniano, que foi o que colocou dias atrás aí o Jeffrey Sachs, que é um economista estadunidense. Ele falou que a Ucrânia pode colapsar completamente, aí é coisa muito pior. Porque aí é a maionese desandou que eu sempre falo aqui. Já que estamos nesse tema, o ministro polonês em visita a Kiev, ministro das Relações Exteriores da Polônia, ele pede o fim dos benefícios para homens ucranianos na Europa, ou seja, o fim dos auxílios. Ele pede para que isso aconteça para que esses homens sejam mandados de volta para a Ucrânia e lá possam compor as tropas ucranianas. Só que isso tem implicações internacionais. Cortar os benefícios e mandar os refugiados de volta para a guerra, numa guerra desse tipo, é mandá-los de volta para a morte. Isso tem implicações éticas, isso tem uma série de desdobramentos diplomáticos internacionais. Letras vermelhas. A medida alivia os orçamentos. Primeiro, interesse da Polônia em fazer isso. Por um lado, essa medida alivia os orçamentos dos países que estão gastando com esses refugiados aí por causa dos auxílios, né? E segundo, que reduz o problema de recrutamento da Ucrânia, porque esses soldados voltam. A Ucrânia tendo problemas não só de pessoas fugindo do recrutamento, como também de pessoas desertando. Por quê? Porque a maionese está desandando. A Ucrânia precisa desesperadamente de combatentes. Tanto é que já estão recrutando há bastante tempo. Já falei isso desde o início da guerra, estão fazendo isso, mas estão intensificando. Recrutando combatentes terroristas. Na Síria, como eu discuti com vocês aqui recentemente, mas isso já vem de mais tempo também. E a OTAN está botando gente dela lá, que são os tais instrutores, tem uma porrada de mercenários. Só que isso não está sendo o bastante. Letras azuis, mas tem um porém. Os países temem a repercussão internacional com essa decisão. Isso vai ter implicações, e é lógico que os países pensam sobre isso. Vamos mandar um contingente enorme de homens para uma guerra que é um moedor de carne, e como é que fica a imagem do país fazendo uma coisa dessa? Agora vamos para o Oriente Médio. Por quê? Porque ataque surpresa do rival de Israel abalou o moral, ou seja, abalou o moral de Israel. Foram mísseis que foram lançados contra Israel, e isso eles acabaram atingindo Israel e mais uma vez revelando a fragilidade dos sistemas de defesa de Israel.
É mais um episódio vexatório para o Netanyahu, que já tem vários problemas de episódios vexatórios. Muito embora setores sionistas extremistas estejam capitalizando sobre o episódio do 7 de outubro, daquela incursão do Hamas, onde houve ali o rapto de pessoas que hoje são reféns, algumas foram libertadas, outras não. Né? Mas, embora aquilo ali tenha servido para alguns setores sionistas usarem o discurso de direito de resposta para colonizarem a faixa de Gaza, isso esteja sendo explorado para expandir o território de Israel, o Netanyahu em si, ele paga um preço por isso, que é a sensação de segurança e as suas estruturas de defesa que ele se gabava de ter construído, elas desmoronaram. Então, todo episódio que revela fragilidades de defesa de Israel, que revela que a sociedade israelense não está em segurança, piora o quadro, porque ele governou Israel por muitos anos e sempre se gabou do aparato de segurança que ele construiu. De forma que esses ataques dos Houthis, eles jogam de novo luz sobre essas fragilidades aí. Vários de vocês comentaram uma coisa que eu concordo. Eu concordo com a preocupação de vocês. Claro, isso tem toda uma série de interpretações necessárias. Mas vai haver um pesado ataque. Repito, até às 19 horas, tá? Então, do dia 15 de setembro, que é o momento que eu estou gravando o vídeo. Gravo o vídeo e ele se torna público para vocês às 8 da manhã do outro dia. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, Israel não respondeu, os Estados Unidos não responderam, o Reino Unido não respondeu. Mas haverá uma pesada resposta. Certamente haverá. Porque sempre há. Trago aí a seguinte matéria. Os Houthis do Iêmen reivindicam ataque com mísseis contra alvo militar no centro de Israel. A matéria continua. O ataque ocorre horas depois de pelo menos 9 pessoas feridas quando um míssil do Iêmen pousou em Tel Aviv. Assim, é um novo ataque dos Houthis que atingem Israel. Outro ataque dos Houthis que são uma verdadeira dor de cabeça. Aí vários de vocês disseram, pô, mas isso aí vai ter uma resposta pesada, o Iêmen vai sofrer com isso. E vai. Mas o Iêmen está sofrendo há vários anos. Se não é ataque de Israel, é ataque dos sauditas armados pelos Estados Unidos. Se não é ataque de Israel hoje, é ataque britânico-estadunidense por causa da atividade dos Houthis em solidariedade aos palestinos, barrando os navios ali no Mar Vermelho. Ou seja, o Iêmen estará sob ataque. Ele pode ser maior ou menor, mas o Iêmen está sob ataque há muito tempo. Mas eu concordo com a preocupação de vocês, acho que é uma preocupação cabível, haverá uma resposta. Até o momento que eu estou gravando não houve. Mas pode ser que entre o momento que eu gravei esse vídeo e o momento que vocês estão assistindo, esse ataque já tenha acontecido. E a tendência é de que não seja pequeno. Porque já teve uma resposta anterior quando acho que foi um drone dos Houthis atingiu Tel Aviv, que já foi uma resposta ali que foi bastante pesada, atingir uma área que envolvia também armazenagem de combustíveis, isso gerou um impacto visual muito grande, em função da fumaça, dos incêndios, e já foi um ataque bastante forte, com muitas pessoas feridas. A tendência é de que venha um ataque pesado de novo. Letras vermelhas, o míssil hipersônico viajou 2.000 quilômetros e atingiu Israel sem ser barrado pelos sistemas de defesa de Israel, ou seja, é mais um arranhão na imagem do Iron Dome, que é o sistema de defesa de Israel, que já teve o episódio ligado ao Irã, que num sábado à noite mandou ali uma série de drones combinados com mísseis e saturou o sistema de defesa de Israel, e os drones saturaram os sistemas de defesa, os mísseis passaram e atingiram. E Israel, isso aí gerou uma situação desconfortável. Por quê? Porque o Iron Dome não era nada daquilo que a mídia, inclusive, ficou falando que era. Mesmo ocorrendo esse episódio, a mídia ficou mentindo que nada tinha passado. E outra coisa, não é só o Iron Dome, é o fato de que existem caças da OTAN e uma série de equipamentos da OTAN na região que também defendem Israel. Então esse ataque dos Houthis, ele superou também esse aparato que faz parte dos sistemas de defesa de Israel.
Letras azuis. A Marinha dos Estados Unidos não está conseguindo deter os Houthis. Eu já falei de várias matérias aqui, inclusive abordando falas de setores militares dos Estados Unidos que não sabem o que fazer com os Houthis. Não estou dizendo que os Houthis são uma potência que vai dominar o mundo, longe disso. Estou dizendo que os Houthis, dentro de todas as suas limitações evidentes, impõem uma série de percalços aos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão gastando uma banana de dinheiro para conseguir deter os caras. Os Houthis são um governo de fato do Iêmen, que está sob ataque há anos. Tem várias limitações em termos de dinheiro e material militar mesmo. Tem suporte do Irã. Vi que também estavam adquirindo algumas coisas da Rússia. Agora, dentro de todas essas limitações, esses caras geraram esse estrago que estão gerando, tanto é que eu falei, faz tempo que eu falo dos Houthis. Os caras são faca na bota, é complicado lidar com os Houthis ali. Eles têm uma criatividade grande, uma tenacidade enorme, né? Então a Marinha dos Estados Unidos está passando trabalho, com todos os equipamentos, todo o dinheiro, todo o arsenal que tem, estão tomando um suador danado ali. Mais uma matéria. O Netanyahu promete um preço alto após o ataque com mísseis dos Houthis contra Israel. A matéria continua. 9 israelenses ficaram feridos depois que um míssil disparado do Iêmen caiu numa área aberta em Tel Aviv. Está aí o Iêmen pintado de laranja, Israel pintado de amarelo, e a seta ali está no Mar Vermelho, que é por onde os navios não devem passar. Porque se estiverem relacionados a Israel, não vão ter vida longa. E estão gerando percalços, estão quebrando portos de Israel, estão reduzindo as atividades. O canal de Suez ali do Egito está com um enorme de um problema. Letras vermelhas. O ataque gerou incêndios e questionamentos aos sistemas de defesa de Israel. Aposentou? Não aposentou? Porque o Irã já tinha apontado a aposentadoria. Pode ser que esse dos Houthis aí tenha empurrado de vez, né? Letras azuis. Israel, Estados Unidos e Reino Unido irão certamente responder pesado no Iêmen. Quando isso vai acontecer? Não tem como precisar, mas a resposta não vai demorar muito. Por quê? Porque Israel precisa, para a sua população, dar alguma resposta. Ninguém ataca e sai ileso. Então vai ter um grande ataque novamente e a gente vai ver cenas aí que... né, cenas de sofrimento para a população do Iêmen novamente, muito provavelmente, e se não houver o apoio, né, isso se os britânicos e estadunidenses não fizerem esse serviço, mas é provável que a Força Aérea de Israel faça novamente um trabalho ali. Já que estamos falando de Israel, Israel recruta refugiados africanos para a guerra em Gaza em troca de estatuto de residência no país, diz um relatório. Existem cerca de 30 mil refugiados africanos, principalmente homens jovens, que vivem atualmente em Israel e que, para Israel, são recrutáveis. E aí foram feitas algumas denúncias, essa matéria aborda isso, que alguns caras que não quiseram, não toparam a proposta, viram a proposta e acabaram denunciando, e aí chegou-se a isso, tem uma investigação rolando sobre esse processo. E isso revela as dificuldades que Israel está tendo. Toda aquela demora para Israel começar a incursão terrestre na faixa de Gaza era porque sabiam que a guerra não seria fácil. E, em parte, é um massacre, porque Israel está massacrando civis. Em boa medida, os mortos são mulheres, crianças e idosos na faixa de Gaza. Agora, por outro lado, é uma guerra de guerrilha com o Hamas, que tem um sistema de túneis que sabe-se lá a quantidade de provisões e arsenal que eles não têm ali para continuar isso aí por muito tempo. De forma que Israel, eu vi números que já faz um bom tempo que eu coloquei eles aqui, já apresentavam 10 mil baixas para Israel, entre mortos e feridos, né? Isso é uma grande quantidade de perdas para Israel. Um surto de saúde mental, pessoas que não querem serem recrutadas em Israel, gente que está fugindo do recrutamento. Tem setores, como dos jovens ultra-ortodoxos, que protestam para não serem recrutados. E aí Israel tenta conseguir uma alternativa a isso.
Letras vermelhas, nenhum dos recrutados até agora recebeu o asilo prometido por Israel, mas tem uma dificuldade para se fazer uma averiguação, porque Israel censura esse tipo de informação por ser de interesse militar. Então, mas existe aí uma investigação sobre isso. Letras azuis. Israel tem tido muitas baixas e problemas de recrutamento. Então isso aí seria, em tese, uma tentativa, uma possível solução para esses problemas. Continuamos aí. E claro, isso tem implicações éticas, né? E quando tu manda refugiados para uma guerra que está tendo muitas baixas, isso vai ter implicações internacionais, logicamente. Mas vocês já devem ter percebido que Israel não dá a mínima para implicações internacionais. A sua imagem se deteriorou muito e muito rapidamente. Aquele discurso de que Israel estava ali, era o Davi contra Golias, ele se desfez muito rápido. Israel tentou sustentar isso, que não durou quase nada. E a sua imagem internacional virou fumaça. Agora, como ele tem as costas quentes com os Estados Unidos, com o Reino Unido, com a OTAN no geral, ele vai fazendo todas as atrocidades e o pessoal da OTAN que se vire para defender. Sendo que Israel não é um membro da OTAN, é um aliado extra-OTAN. É mais uma notícia escabrosa de Israel, porque colonos israelenses ilegais, que é uma turba, é uma horda bárbara que invade território palestino, esses colonos ilegais, eles são escoltados pelas forças de segurança de Israel que invadem a cidade velha de Hebron, no sul da Cisjordânia, invadindo o território palestino. Guias de colonos israelenses ilegais forçaram os residentes a ficarem em casa, os palestinos a ficarem em casa, disseram testemunhas a essa agência de notícias que eu trouxe aqui, que aborda essa matéria, que é uma agência de notícias turca. O que a gente está vendo aí? Essa aqui ficou as duas vermelhas, esqueci de pintar de azul o segundo ponto ali, mas enfim. O primeiro ponto vermelho, então. Olha. Os colonos invasores insultam, atacam, saqueiam e destroem propriedades de palestinos. Isso há muito tempo, não são só esses aí. Essas levas, essas hordas bárbaras de colonos israelenses fazem a mesma coisa. Destroem casas e vão anexando, porque o objetivo é colonizar esses territórios. Queimam lavouras, destroem propriedades de palestinos. Letras vermelhas, a segunda letra vermelha ali, no segundo ponto. O Estado de Israel está dando suporte às milícias de colonos, ou seja, existe o braço criminoso extraoficial, que é a colonização, é materialmente quem faz a colonização, quem leva a cabo, que são essas milícias armadas, que são forças extraoficiais do sionismo. Ou seja, o projeto sionista é expansionista, é um projeto colonizador. Ou seja, tem o seu braço armado que faz o serviço sujo, comete os crimes. Só que o que a gente está vendo à luz do dia com direito a foto e tudo? São as forças oficiais de segurança de Israel dando suporte para grupos criminosos. Ou seja, a coisa é feita à luz do dia. Normalmente as milícias têm um vínculo com o Estado, mas fazem o trabalho por debaixo dos panos. Não é um trabalho à luz do dia. São conexões extraoficiais com o Estado. Né? Agora, isso aqui é escancarar o que está acontecendo. Né? É misturar as forças de segurança, é misturar a polícia e a milícia. Não sabe mais quem é quem. Já que estamos na região, falemos do Irã, porque o Irã diz que lançou um satélite sob programa criticado pelo Ocidente por temores de mísseis. Assim como o lançamento de mísseis para colocar foguetes, para colocar em órbita satélites, tem um uso, as forças da OTAN temem que o Irã também desenvolva tecnologia para mísseis balísticos intercontinentais que podem atingir territórios aqui na Terra com armas nucleares. Então existe essa preocupação aí. Mas lógico, tudo que o Irã faz gera preocupação nas forças da OTAN. A Coreia do Norte colocou em órbita um satélite tempos atrás, meses atrás, discutimos isso aqui, e também houve essa mesma crítica. Né? E a Coreia do Norte já tem declaradamente um arsenal nuclear. E o Irã tem possibilidades de ter. Oficialmente não. O Irã admite que não. O Irã diz que não tem oficialmente. Se tem ou não,
Isso cabe aí alguém provar. Ninguém provou até o momento que o Irã tem esse armamento nuclear. Agora, o Irã tem tecnologia nuclear para isso, pode fazer, e o Irã tem uma tecnologia para lançamento de mísseis. Tem tudo para ter mísseis balísticos intercontinentais, né? Mas tem duas preocupações aí nessa. A primeira é o uso dessa a mesma tecnologia dos foguetes para desenvolver mísseis balísticos intercontinentais. E a segunda preocupação é com os próprios satélites iranianos, porque é o aspecto importante aqui também a ser discutido. O Irã está desenvolvendo o seu projeto de aparato espacial. E isso é relevante em tempos de guerras ultra-tecnológicas. Né? Ou as guerras para ser mais preciso, as guerras do contexto da quarta revolução industrial, porque toda guerra ela é ultra-tecnológica, porque normalmente o meio militar para as guerras é aquilo que o que há mais de ponta em tecnologia é colocado no meio militar. Então, para ser mais específico, as guerras do contexto da quarta revolução industrial, que demandam satélites, sistemas de comunicação elaborados, para manutenção de comunicação, até porque tem drones com inteligência artificial e comunicação precisa acontecer. Se ocorre uma guerra aí no mundo, certamente cabos submarinos vão ser atingidos. É preciso de um sistema de internet de comunicação por satélite. Fora espionagem e todas as outras coisas, né? Letras vermelhas. O lançamento foi mantido em segredo. Eu botei segrego, né? Segredo. Eu não esqueci de pintar na anterior, agora troquei o G pelo D. É domingo, cara. Faz domingo, é isso aí. Segunda-feira me deem esse desconto. Para não ser sabotado por Estados Unidos e Israel. Isso é uma estratégia. Certamente, se houvesse um grande alarde, haveria sabotagem. Letras azuis. O Irã disse que tem 14 satélites prontos para lançamento. Então, o Irã está avançando com seu projeto espacial. Agora a gente vem para a América Latina aqui, porque a Venezuela prendeu. Eu coloquei isso aqui na aba comunidade para vocês, tá? Aqui no YouTube, e coloquei essa notícia também para vocês lá no canal do Telegram, do Verdade Concreta. O link para o canal do Telegram está na descrição aqui embaixo do vídeo. E a aba comunidade, quando vocês abrem o canal ali, a página inicial do Verdade Concreta, tem várias abas, vídeos, lives. Eu não faço lives, mas né, tem várias abas ali e tem uma delas é a comunidade. E aí vocês podem achar ali textos curtos que eu coloco, notícias, eu vou jogando algumas coisas ali que eu vou encontrando ao longo do dia. Faço um vídeo por dia e notícias eu vou jogando ali conforme eu vou encontrando, comentários curtos e assim por diante. Ou pode ver no canal do Telegram também, fica a critério de vocês. A minha existência na rede hoje é essa, é Telegram e YouTube. Isso sou eu na rede hoje. Trago a seguinte matéria, tá? 3 americanos ou 3 estadunidenses e 2 espanhóis, e pelo que eu sei tem um tcheco aí no meio também, apareceu essa informação depois. Foram presos na Venezuela por suposto plano terrorista. Bom, que tem um processo em marcha ali de um golpe contra o governo venezuelano, uma revolução colorida, isso aí não é mais segredo para ninguém. Isso aí é só alguém que está muito viajando na maionese não enxergou isso aí. Porque já tem indícios aos montes. Tá? A matéria continua. O ministro venezuelano Diosdado Cabello, ele denunciou a ligação dos detidos com um suposto complô para atacar o governo do Nicolás Maduro. Aí fotos de algumas armas que foram apreendidas, já foram várias armas apreendidas aí ao longo de todo esse período. Muitas pessoas foram presas porque estavam promovendo um movimento armado no meio dos protestos, ou seja, tinha população que está lá por motivos políticos. A oposição está lá. Né? Tem o cidadão que não votou no Maduro, que quer que o Maduro saia e está lá. Existe isso. Não é todo mundo que está lá que é bancado pelos Estados Unidos ou é bagunceiro armado. Agora, existe um contingente gigantesco de grupos criminosos armados que estão atuando, que inclusive mataram várias pessoas do partido do Maduro, mataram várias pessoas do setor de segurança da Venezuela. Então existem 2 movimentos, e a Revolução Colorida sempre se caracteriza por isso. Tem os protestos,
e tem o braço armado. Pode ver o episódio da Ucrânia, tinha gente treinada, gente armada que tomou de assalto a Ucrânia e derrubou o governo. E a mídia corporativa pró-OTAN, ela só coloca o foco na manifestação, como se fosse só a população que derrubou o governo, entendeu? Aí o governo, aí o Estado tenta defender a ordem, ataca esses criminosos e eles passam como se estivesse atacando a população desarmada. É todo um jogo que é feito. Letras vermelhas. Um dos Yankees presentes ali, ele é um oficial militar, enquanto os dois espanhóis são do serviço de inteligência da Espanha. Isso aí são informações que o governo da Venezuela vai trazendo, né? Letras azuis. 400 fuzis e pistolas vindos dos Estados Unidos também foram apreendidos, ou seja, estão alimentando ali um movimento criminoso para derrubar o governo da Venezuela. Letras vermelhas. Um ex-secretário de segurança de Caracas estaria envolvido nesse plano também, que envolvia matar o Nicolás Maduro, promover desordens em presídios na Venezuela, atacar a infraestrutura com incêndios e atentados dos mais variados tipos, assim como movimentos armados, né, logicamente atacando o governo, e letras azuis, planos para explodir a embaixada da Argentina foram detidos. Então, esses planos para explodir a embaixada da Argentina, onde estão opositores do Maduro, é um ataque de falsa bandeira, ia matar os opositores do Maduro para acusar o governo Maduro de tê-lo feito. Então percebam, é o que eu sempre digo, ser uma peça dos Estados Unidos, ser um aliado dos Estados Unidos é mais perigoso do que ser seu adversário. Os caras iam torrar as suas próprias peças ali, que são os opositores. E o Edmundo Gonzalez fugiu dali e o governo Maduro falou, ele fugiu com medo dos Estados Unidos, não fugiu com medo da gente. Maria Corina Machado está por aí. O Edmundo Gonzalez fugiu porque sabia que a sua prisão ou morte aumentariam a tensão na Venezuela. Por isso que ele deu no pé. Um ataque de falsa bandeira contra o Edmundo Gonzalez geraria um enorme de um barulho. Por isso que foi negócio para a Venezuela permitir a saída dele. Porque os seus próprios aliados podiam dar cabo nele para construir um mártir ali, entendeu? Enquanto o Maduro é alvo de uma tentativa de golpe dos Estados Unidos, o Gustavo Petro é protegido, né? Trago a seguinte matéria. O Petro diz que a administração antidrogas dos Estados Unidos, o DEA, aí, ele informou o Petro de um plano para matá-lo. Deixa eu repetir isso aqui. Talvez alguns não tenham pego a profundidade. Não é que a administração antidrogas dos Estados Unidos, não é que os órgãos dos Estados Unidos estavam bolando matar o Petro, o que seria habitual no nosso continente. Os Estados Unidos bolando assassinato de lideranças políticas não seria uma novidade. O que ele está dizendo aqui é que os Estados Unidos avisaram ele de que ele seria morto, ou seja, blindaram o cara. Ele seria morto com um caminhão carregado de dinamite. E aí tá a fala do Petro, né? Sobre ele próprio disse, tá? Ele próprio disse. Ah, mas eu não. É que tem gente assim, ó, eu percebo que tem bastante gente que fica tão perplexo com algumas coisas. Mas essa é dessa matéria aí. Então pesquisa, cara. Existe uma rede. Tem mecanismos de pesquisa variados. Vai lá e joga na rede, pesquisa várias fontes diferentes. Vai atrás. Porque para quem não quer acreditar, não adianta o cara jogar. Eu trago aqui todas as fontes das matérias, todas elas. E se vocês pegarem essa matéria, por exemplo, colocarem no tradutor, ou se você souber espanhol, jogar em espanhol na rede, vocês vão encontrar ela em várias fontes diferentes. Então, assim, muitas vezes o cara não acredita porque não quer. É isso que está aparecendo aqui. O próprio Petro disse isso. Letras vermelhas. Enquanto os Estados Unidos tentam matar o Maduro, parece que querem salvar a vida do Petro. Ele pode estar sendo útil. Letras azuis. O Petro falou sobre um cenário de golpe na região. Ele disse que ele é alvo de uma tentativa de golpe, que está sendo pressionado. Ele disse que, tanto é que eu comentei com vocês aqui
comentei não, eu botei na aba comunidade um texto no Telegram. O Petro disse que teve uma tentativa de golpe na Bolívia, já teve um golpe contra o Pedro Castillo no Peru, ou seja, existe um cenário de golpes na região, mas não citou a Venezuela. É incrível como ele não cita a Venezuela. E é incrível como ele continua, o governo dele continua pressionando por atas, fazendo um certo trabalho. Então isso aqui é interessante. Tanto é que eu coloquei lá, naquele texto, o Petro, ele diz que está sendo alvo de um golpe que dificilmente aconteceria sem o aval dos Estados Unidos, inclusive dado por setores muito próximos dos Estados Unidos, que são setores políticos colombianos, e mesmo assim ele não critica os Estados Unidos. Petro é uma figura interessante mesmo. Né? Continuamos aí. No cenário de golpes, porque milhares de hondurenhos vão às ruas em apoio ao presidente Xiomara Castro, tá lá na foto aí, Honduras pintado de amarelo. Lembrando que, letras vermelhas, uma crise começou, ou melhor, se aprofundou, após uma reunião entre os ministros da defesa da Venezuela e de Honduras. E aí ali um processo começou a se aprofundar, e a Xiomara Castro, que é presidente de Honduras, e esposa de um ex-presidente golpeado, que é o Zelaya, que foi golpeado em 2009, com apoio dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos apoiaram um golpe contra ele. Ela conhece bem como funciona. O que ela está vendo aí? Que estão tramando um golpe contra ela, porque ela faz um governo soberano. Reconheceu a Venezuela, por exemplo. Está tentando combater o crime organizado. A Xiomara Castro busca relações com China, com Rússia, fazer caminhos diversos. Negocia com os Estados Unidos? Sim, mas negocia com quem quiser negociar. Isso é soberania. Letras azuis, a Xiomara denuncia que tentarão bagunçar o país após as eleições. Nenhuma novidade, né? Nenhuma novidade. Não é por menos que muito provavelmente as nações soberanas vão começar a blindar suas eleições. Os Estados Unidos estão produzindo um certo panorama político, que é de desconfiança em torno dos processos eleitorais. Último tema, vamos para a Ásia, né? Porque Ásia, Oceania, né? Vamos falar do Indo-Pacífico. Porque os Estados Unidos recebem líderes de países em busca de buchas de canhão contra a China. Traga a seguinte matéria: o Biden receberá líderes da parceria quadrilateral, que significa o que é a parceria quadrilateral? É a Austrália, Índia e Japão e os Estados Unidos numa parceria para fazer frente à China. E ele vai receber na sua cidade natal, Delaware. Letras vermelhas, os Estados Unidos visam usar os países dessa parceria quadrilateral para criar uma frente contra a China no Indo-Pacífico e empurrar países para uma guerra por procuração. Assim como empurram a Europa contra a Rússia, querem empurrar alguns países aí da Ásia e da Oceania contra a China. E desses todos que fazem parte do Quad, da parceria quadrilateral, dos três, né? Porque um é os Estados Unidos. Japão, Austrália, o Japão é ocupado militarmente pelos Estados Unidos, não tem autonomia nenhuma. E a Austrália é um puxadinho político do Reino Unido. Ou seja, ambos são braços, são extensões da OTAN, embora não sejam membros da OTAN. Só a Índia que não é. Então a Índia é o membro do Quad com maior autonomia, que faz um jogo duplo porque, lógico, é vizinho da China, são duas potências regionais e tem lá os seus atritos. Então a Índia tenta explorar essas parcerias com os Estados Unidos para ganhar força e enfraquecer o seu vizinho poderosíssimo que é a China. Agora, existe um limite entre surfar ondas e ser a prancha. Então a gente não sabe até que ponto a Índia não pode perder o controle disso e virar uma bucha de canhão, mas dado o histórico que a Índia tem, a sua capacidade de costurar cenários em que aparece como uma terceira via, é muito provável que a Índia consiga, pelo menos por algum tempo, manter essa situação aí, tá? Então a Índia ela tem uma certa habilidade de se posicionar. Não sou nem Estados Unidos nem China, mas converso com os dois. Mas pode ser que em algum momento ela se perca nisso, né? Tá aí os países citados, o Japão, a Austrália e a Índia, os três da parceria quadrilateral mais os Estados Unidos, que não está no mapa, e a China, que é alvo disso aí. Letras vermelhas. Os Estados Unidos gastam muito da sua energia com a Rússia, enquanto a China segue observando e absorvendo as guerras, né? O que está acontecendo, ela segue aprendendo com o processo. A China está observando essa guerra da OTAN contra a Rússia
e está vendo o que está sendo usado ali, e ela já está se antecipando e desenvolvendo ali táticas a partir disso. Letras azuis. Os Estados Unidos querem que a Europa assuma o fronte contra a Rússia. Então, por quê? Porque aí podem se liberar para se dedicar a tramar ataques à China. E por falar em China e costuras de panorama regional, o ministro da Segurança Pública da China, que é o Wang Xiaohong, ele pede um novo capítulo de cooperação de segurança nas ilhas do Pacífico, ou seja, a China busca estabelecer a sua rede de contatos ali para se defender, já que os Estados Unidos fazem o mesmo, né? Vão colocando suas peças ali nas ilhas do Pacífico. Letras vermelhas. A China responde ao comentário da Austrália que disse que reforçará a sua atuação na região. Claro, a Austrália age como um braço da OTAN na região, buscando consolidar forças contra a China. E a China faz um movimento contrário. Letras azuis. Os Estados Unidos e China correm para colocar suas peças no Indo-Pacífico. Como tem muita desconfiança em relação aos Estados Unidos, eles usam o Japão, eles usam a Austrália, porque às vezes é mais fácil de negociar através desses do que dos Estados Unidos, que tem uma imagem de ficar instrumentalizando todo mundo para fazer guerra. Aí eles utilizam terceiros, usam o Japão, que tem uma imagem um pouco menos ruim na região, menos ruim que a dos Estados Unidos. E muito embora tenha uma imagem péssima com países vizinhos ali, né? E usam a Austrália, por exemplo, também, porque aí é uma porta, seria uma via suave para conversar com os países. E aí, momento final do vídeo, momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. De forma que o que mantém efetivamente esse trabalho aqui diário, com esse nível de dedicação, é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, apoio pelo qual eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. Estão aí as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas. Coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. E seja lá que maneira vocês escolherem para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem. Uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix, eu uso um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, o botão fica embaixo do vídeo, ajuda aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que vocês preferirem. E repito, as 3 formas são bem-vindas, e repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.